Aula extra sobre o Instagram. Eu gravei o curso em janeiro desse ano. Em 9 meses, parece que a gente tem uma outra plataforma. Não, mentira. Estou exagerando um pouco para ficar um pouco dramático. Mas a gente tem algumas questões aqui para conversar. Recentemente as mudanças foram grandes, mas tem algumas coisas também que eu aprendi ao longo desse período e que eu quero corrigir da aula sobre Instagram do capítulo de gestão do módulo de marketing, tá? Primeira coisa que eu quero corrigir. Em dado momento da aula, eu falei que o feed que tinha começado como que era a coisa mais importante, estava meio em desuso. Mentira, mentirosa, mentiruda, mentirona. Vamos lá. De uns tempos para cá eu percebi com estudos e na prática, aplicando algumas estratégias, eu entendi que o feed é a forma que você tem de crescer no seu Instagram, tá? Então as pessoas chegam até você não pelo stories que você postou, mas pelo feed, pelo seu trabalho no feed, tá? Então, alimentar o feed continua sendo muito importante se o seu objetivo é crescimento dentro do Instagram. Se você quer alimentar a sua comunidade, stories com todas aquelas estratégias de alcance que a gente falou na aula, aquilo ali continua valendo para tudo. Mas se você não tem tempo para stories e quer aumentar o seu alcance com o Instagram, se você quer chegar a mais pessoas, não deixe de fazer postagens no feed, inclusive com muita frequência. Vou dar um exemplo bem claro. No começo da pandemia, eu tive uma dificuldade muito grande pessoal de fazer stories. Fiquei muito afetada, muito abalada pela pandemia por questões pessoais que estavam acontecendo na minha vida. E passei um tempão sem aparecer nos stories. Mas eu postei todos os dias. E nesse período, mesmo sem aparecer nos stories, o meu Instagram cresceu significativamente. Então, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Tente fazer postagens diárias. E quando eu digo diárias, inclui o sábado e o domingo, que também foi uma coisa que eu entendi ao longo dos últimos meses, que faz muita diferença para a entrega do nosso conteúdo. Sábado e domingo é o momento, é o período em que a gente está descansando, mas o nosso seguidor também. E muitas vezes a gente descansa com o celular. E muitas vezes a gente descansa assistindo um negocinho. E aí é a hora que você talvez tenha um engajamento muito interessante. Eu descobri que domingo e segunda, por causa de um final de semana com postagens relevantes, eu tenho uma interação, um alcance, um engajamento muito interessantes. E antigamente eu não postava no final de semana de jeito nenhum, porque era o momento de descanso meu. E aí eu abri mão dessa questão do meu descanso e da minha desconexão para entregar mais conteúdo no Instagram e ter um retorno maior da plataforma. Você precisa concordar comigo? Não, você pode ir lá descansar, comer o seu churrasco, deitar na sua rede e abraçar o seu filho, tá? Mas tô passando aqui informações importantes que eu colhi ao longo dos últimos tempos, tá? Então, se você quer crescer no Instagram, tente fazer mais postagens no feed, inclusive 2 postagens por dia, não tem problema nenhum, uma de manhã, uma de noite, não tem problema nenhum, tá? Vou falar um pouquinho ainda de feed com um exemplo. Nesse último lançamento, eu conversei com alguns ex-alunos, a gente fez algumas mentorias, foi super legal. E aí, eu fiz uma avaliação, uma análise do Instagram de um aluno. E aí ele tava com essa queixa de que ele não estava crescendo no Instagram e tal. E ele tem um histórico super interessante, ele fez arquitetura na prática nas primeiras turmas, cresceu muito com o negócio dele, o escritório dele cresceu, ele fez parte de 2 mostras de arquitetura. E aí eu fui lá olhar o Instagram dele e parecia um Instagram de DIY. Ele não mostrava no feed dele, ele não mostrava o trabalho do dia a dia. Um cara que faz croquis super legais, que tem maquetes eletrônicas e que no feed a gente via foto dele em evento e a gente via foto de
transformações de móveis que ele tinha feito, ele fotografando com uma luz ruim, então com uma cara de amadorismo absurda. E aí eu falei pra ele, vamos trabalhar uma cor de tirar umas fotos melhoradas? E aí as fotos melhoradas não precisa nem ser a contratação de um fotógrafo ou alguma coisa do tipo. A gente pode ter essas fotos mais interessantes com o nosso próprio celular. Mas são estratégias de fotografia que deixam as fotos mais legais, sabe? Então assim, tem que produzir os ambientes, gente, tem que produzir. Mesmo que seja uma produção aqui, ó, passa ali no mercado, compra uma jiboia, bota 3 potinhos, um livro, só pra gente dar um pouco mais de vida pras fotos. Tome cuidado com a luz, precisa estar clara, as fotos precisam estar claras. Faça um tratamento das fotos no próprio Instagram, aumenta o brilho das fotos, para que a gente tenha uma foto mais bonita no feed, tá? Isso vai chamar mais a atenção das pessoas. E se você tem um material, por exemplo, no caso dele que tinha participado de 2 mostras, meu amor, explore esse material ao máximo. Você não precisa postar uma foto só do ambiente. Você pode postar diversas fotos, diversos ângulos, detalhe, foto geral, e você pode repetir esses conteúdos de tempos em tempos, não tem problema nenhum. Faz o TBT ou posta mesmo sem ser uma quinta-feira, não importa. Posta de novo aquele conteúdo. Novas pessoas estão chegando e vão conhecer o seu trabalho naquele tempo. E não se esquece que o Instagram não entrega para os seus seguidores. Então pode ser que seja um seguidor antigo que não tenha nem visto ainda. Então não tenha medo de explorar um material ao máximo possível. Então se você vai fazer uma visita à obra, explora aquele conteúdo e tira várias formas de divulgar o seu trabalho daquela experiência, tá? Com vários olhares. Aí vai depender da sua criatividade. Você tem que ter essa criatividade. Mas ó, tem aluna pedindo para eu ajudar com tipos de conteúdo. Eu vou fazer ou um áudio no Telegram ou uma aula extra pra gente conversar sobre isso também, tá? Muito bem. Essa é a atualização sobre o feed. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Reels versus Cenas. Na aula eu falei dos Cenas, que nem existe mais. O Cenas foi um teste feito no Brasil e em outros poucos países para colocar o Reels em prática, que é basicamente uma cópia do TikTok. Não é outra coisa, é exatamente isso, tá? E aí o que é o Reels? É o investimento do Instagram, atualmente um investimento muito alto, para que o Instagram não tenha essa competição ou tente retirar da competição o TikTok. Eu não acredito que eles vão conseguir, mas a ideia é essa, tá? Vídeos curtos, porque aí eles vão dar um monte de outras justificativas de que o vídeo curto é o trend do momento e tal, mas o fato é que o Instagram tem essa característica de absorver para a plataforma outras soluções, outras formas de produção de conteúdo que estão funcionando em outras plataformas. É isso. Muito bem. Então, por que hoje, nesse momento, em setembro de 2020, é interessante produzir o conteúdo de Reels, em Reels, com Reels, sei lá como que você quer falar? Porque a gente falou isso na aula. Porque se o Instagram está com uma nova ferramenta, ele vai entregar essa ferramenta melhor com o algoritmo, tá? O algoritmo vai entregar mais essa ferramenta porque ele quer que essa ferramenta, de fato, emplaque, tá? Isso aconteceu com o IGTV há 1 ano e meio atrás, e agora tem acontecido com o Reels, tá? O outro ponto interessante, não só para além do algoritmo, é porque de fato eles colocaram lá no Explorar, eles colocaram uma aba que é como se fosse o TikTok. Você pode entrar no Explorar, no Reels, e você vai passear por perfis que você não segue, né? Então você tem uma chance maior de chegar a mais pessoas através do Reels. Então, produza esse conteúdo. O bom, gente, é que assim, é divertido de fazer, você não precisa botar sua carinha, você pode fazer pequenos takes de várias coisas, vai na obra, mostra um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, bota uma música e partiu, tá valendo já, tá?
Então, o que eu sugiro é que você estude a ferramenta e estude a maneira como as outras pessoas têm produzido esse conteúdo para te inspirar para você produzir o seu próprio conteúdo, tá? Para terminar esse adendo de Instagram, eu queria falar só o seguinte: por mais que o algoritmo seja uma coisa complexa, e recentemente a gente tem falado muito sobre isso, a dificuldade de criar conteúdo com essa entrega meia boca que o Instagram tem feito, o conteúdo continua sendo muito importante, porque apesar de ser uma máquina que entrega o conteúdo para as pessoas, no fundo essa máquina está estudando a forma das pessoas assistirem esse conteúdo ou consumirem esse conteúdo. Então, com base em experiência própria, quanto mais interessante está o seu conteúdo e quanto menos você fala do seu conteúdo, mais você vai chegar até as pessoas. Lembre-se, o Instagram, as pessoas estão assistindo no meio de uma reunião. Sabe aquela reunião chata? A pessoa puxa aqui o Instagram e dá uma olhada. Então a pessoa não está te ouvindo, provavelmente. Então, pense em produzir conteúdos com pequenos vídeos que você não precisa falar, com fotos, com bumerangues. Por isso que o Reels é interessante, porque são pequenos vídeos que você dificilmente vai ficar estruturando toda uma explicação e tal. Porque sim, eu acho que o Instagram tem ido muito para esse lado. Por isso que os vídeos são cada vez mais legendados, porque as pessoas não ligam mais o som. A gente fala isso de uma maneira muito genérica, né? Óbvio que as pessoas ligam muitas vezes e ouvem o conteúdo. Mas no geral, quanto menos você precisa falar para explicar e para entregar o seu conteúdo, mais fácil você vai chegar até as pessoas, tá? Então acho que é isso que eu tinha para falar do Instagram, gente. Todo mundo sofre um pouco com esse Zuckerberg. Tchau, até a próxima.